Gente, eu não vou me cansar. Tá chegando novidade, tá chegando mesmo. Às vezes a gente faz um plano. Deixa eu já começar aqui falando para você. Às vezes a gente faz um plano, mas no meio do caminho a gente tem que recalcular a rota. Um dia o pastor Magno me disse isso. Missionária Valéria estava lá nos Estados Unidos. Deus está recalculando a rota da sua vida. Gente, às vezes você faz um plano, eu não vou entrar nos detalhes aqui. Oi, Nilza, boa tarde. Por que às vezes o plano não pode ser concretizado? Nem sempre depende de você. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas às vezes não dá para você fazer aquilo que você estava pensando, aquilo que estava no seu coração, mas Jesus fala assim, olha, não é por isso que você vai parar de fazer. Está servindo para você essa palavra. Não é porque não foi do jeito que você achou que não ia dar, que não deu para fazer, que você vai parar. Não, não é por isso. E aí, Deus fala assim, tudo bem, eu recalculo a sua rota. Eu te dou uma nova estratégia. E foi isso que aconteceu. E eu vou. Não vai demorar. Não, eu não vou esperar outubro rosa, eu não vou esperar há muito tempo para poder dar andamento nesse projeto. Paz do Senhor, Karina. Karina está falando do estado do Rio de Janeiro. Então nós temos 5 estados aqui hoje participando conosco. Vamos lá? Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte. Oh, glória! Tudo isso para a glória do Senhor. E aí eu não vou ficar esperando data, eu já vou anunciar rapidamente. Fiquem atentos aí aos sinais. A gente já vai começar, vou ter uma reunião estratégica hoje, no mais tardar amanhã, com uma equipe bacana, para a gente dar andamento aí nesse projeto, nesse segmento. É assim que Deus faz. E isso, a missionária Josiara de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, glória a Deus por isso. E aí, gente, então fique ligada. Patrícia está falando de Sapucaia, oh glória, aleluia! Então fiquem atentos aos sinais, porque vai vir novidade. E eu estou falando isso com convicção e com verdade. Não vai parar, sabe? Quando não dá do jeito que você pensa, Deus fala assim, não tem problema. E às vezes, quando acontece isso, sai melhor do que a gente planejou. Deus dá um alcance. Gente, olha essa live. Fala sério. Quem me conhece? Eu, Valéria. Não estou me diminuindo, não estou me dando de vítima, mas vocês acham que eu poderia estar alcançando 5 estados? Fala sério, se não é o Senhor. Tudo o que acontece na nossa vida é o Senhor. Quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, Ele trabalha. Hoje eu ouvi uma frase que diz assim, quando você trabalha, você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha por você. Então é isso. O segredo é orar e confiar. Olha, então eu falei da novidade que está chegando. Te convido a ficar atento aí. Serão poucas vagas. Só isso que eu posso dizer para você. Então não perca. Não perca, porque vai vir coisa boa. E aí, eu quero falar com você também do nosso canal no YouTube. Gente, olha só. Será que você já está fazendo parte do meu canal no YouTube? Vai lá, essa palavra de hoje vai lá para o nosso canal. Então, vai lá, se inscreva lá no nosso canal, ativa lá o sininho, as notificações, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer e também das palavras. Antes de eu ler a palavra aqui, eu quero mostrar para vocês. Meu cafezinho, gente, vocês viram stories que eu fiz? Eu ganhei essa caneca aqui de uma pessoa muito especial. Eu já gosto de café, né? Olha o tamanho dessa caneca, tá lotada de café. Olha que caneca mais linda. Olha, que eu ganhei de surpresa. Gente, eu amo ganhar presente. Eu amo dar presente também. E eu ganhei essa caneca, tava aqui em casa domingo e de repente toca ali um entregador. E aí, meu amor, você pediu encomenda? Não. Falei, ainda nem vou abrir, né? Aí era para mim, gente, essa caneca linda, com umas flores,
que eu ganhei da pastora Rosa de Paula, uma pessoa que Deus me apresentou, assim como foi com a Thalita e com tantas outras pessoas que estão aqui. Mesmo você que eu ainda não conheço pessoalmente, você está aqui, foi presente de Deus, resposta de oração. Então eu glorifico a Deus pela vida da pastora Rose e quero aproveitar, agradecer a Deus. Deixa eu parar meu golinho, né? Gente, eu vou te falar um negócio. Eles estão falando tanto desse morango do amor e eu já comi. Mas vou te falar, nada como um café. Nada como um café. Eu sinto um aconchego nessa live, vendo esse cenário, me sinto tão perto. Karina, eu também, como se te conhecesse há muito tempo, mas fique tranquila que Jesus já está providenciando tudo para que nós possamos nos conhecer pessoalmente. Gente, eu tô doida para contar novidades para vocês. Ai, Jesus, vai ser tão lindo. Vai ser tão lindo. Olha só, deixa eu deixar um versículo aqui para vocês que eu já vou... Hoje eu não vou colocar o segundo louvor, não. Já vou chamar a Thalita. Preste atenção no que diz o Salmo 77. Fique atento. É Deus falando com você. É Deus usando a minha boca para falar com você. Clamei ao Senhor com a minha voz. Você tem clamado? A gente quer que tanta coisa aconteça. A gente espera tanta coisa. Mas a gente tem buscado, tem clamado. Ai, não precisa, gente, porque Deus já sabe tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Pois é, você sabe que o seu filho também precisa de muita coisa. Mas quando ele te pede, mãe, você compra para mim, você faz para mim, você fica grato em atender. Deus fica grato em nos atender. Então, olha só. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus, eu levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. Gente, Ele não só ouve, mas Ele inclina. Ele se abaixa para ouvir a minha voz. Ele se inclina. O nosso Deus Todo-Poderoso. Ele vem em nosso socorro. É esse Deus que nós cremos. É nele que a gente confia, que a gente deposita toda a nossa confiança. E olha só, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Mas olha só, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava meu espírito desfalecia. E aí vai falando, né? Vai falando aqui. E aí no verso 11 diz assim: lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Será que essa luta que você está passando é muito maior do que as que você já enfrentou? Deus já te deu solução, saída, escape, tantas vezes. Já veio com cura, salvação, libertação. Será que dessa vez Ele vai se esquecer de você? Não, não vai. E aí, no verso 14 diz assim: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Esse se fez notório, quer dizer que foi divulgado, propagado, e você vai ter o seu testemunho para contar, porque o nosso Deus tem reservado para você bênçãos incontáveis. Que não dá para contar, mas que você precisa trazer para si a lembrança do que o Senhor já fez por você. Não desista, não pare de adorar, não pare de clamar. Gente, o segredo é orar. Eu tenho aqui, Thalita, enviei para Glória a Deus, aleluia! Chegou a Thalita, essa moça linda que vai falar conosco. A paz do Senhor, Thalita! Bom, tô aqui, ó. Eu fico até hoje. Nossa, Deus. Centralidade. Que alegria, que satisfação te receber. Bom te Sabe, ver também. o Senhor estava soprando o seu nome, foi tão incrível, sabe? Porque a gente escuta o Senhor falar.
A gente tem que estar sensível. E eu achei tão bacana, gente, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu conheci a Thalita pessoalmente tem pouquinho tempo, um mês e pouquinho. Mas a gente já se falava aqui pelas redes sociais e tudo. Foi um presente que o próprio Deus me apresentou. Quem está comigo aí já ouviu falar isso aqui. E eu achei tão interessante que essa mulher é guerreira, é corajosa. Porque quando eu fiz o convite para a Thalita, ela não falou que não ia aceitar. E eu fiz o convite para ela em público. Foi sábado, fazendo uma live, eu disse. Depois, quando eu fui falar com ela, ela aceitou. Amém. Depois ela vira para mim e fala: Senhora Valéria, é a primeira vez que eu vou falar de uma live. E isso não fez com que ela parasse. Ela está tremendo, a gente fica mesmo. Mas ela entendeu que é um chamado do Senhor, não é um chamado meu. Então, Thalita, eu quero te dar boas-vindas, dizer que você é mais do que bem-vinda. E é uma alegria te receber, essa casa é sua. Amém, amém. E desde que você começou a falar sobre o salmo que você falou, e tudo que você falou aí, exatamente sobre a palavra que eu vou trazer hoje, sobre a mensagem que eu vou trazer hoje. Como que Deus testifica as coisas, né? Quando o É Senhor colocou no meu coração de aceitar o seu convite, não foi de agora, né? Foi desde a época que eu orei e pedi para Ele. Falei, Senhor, se eu tiver isso na minha vida, alinhe as coisas, alinhe a minha vontade com a sua vontade, porque é o desejo do meu coração. E a própria palavra dele diz que ele concede os desejos do nosso coração. Então, quando você me fez o convite, eu entendi quem estava me chamando, eu entendi quem estava me ouvindo. Então, isso tudo testifica no nosso espírito, né? Que a gente não pode olhar para a gente não pode, porque a própria palavra dele diz que ele colocaria palavras na nossa boca. Então, a gente só vai, confia em Deus e vai. É assim que a gente vai, né? Mas tô nervosa, assim, tô gelada, tô nervosa. É normal, isso significa dependência do Senhor, né? E eu tenho certeza que vai ser lindo, vai ser abençoado como das outras vezes, porque você está aqui como um canal. A palavra não é sua, você já falou, o Espírito Santo já testificou. Então, assim, é só deixar fluir. E daqui a pouquinho, se você estivesse perto, a gente na nossa igreja tem costume de dizer, tem que puxar o paletó. Eu tenho certeza que vai ser isso, vai deixar fluir e vai ser Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Thalita, fica à vontade, tá? Mais uma Tá, vez eu vou dizer que é uma alegria, um prazer. Eu vou desligar aqui só para não te atrapalhar. E a tá casa bom. é sua, minha querida. Vai me dando sinal aí, a hora que for para parar de falar, a hora que for para falar, você vai me dando sinal aí, tá? Tá bom. Vamos começar orando então? Sim, Então vamos lá. Eu oro ou você ora? você pode orar. Então Quer que tá. eu ore? Vou fazer o seguinte, Thalita, eu vou orar agora, porque eu estava até na minha programação, eu sempre começo com oração, hoje eu não orei. Eu vou orar agora e depois, no final, você ora por todos nós, tá bom? Amém. Deus querido, maravilhoso, é uma alegria, um prazer sempre estar na tua presença. E no dia de hoje, mais uma vez, nós estamos aqui orando, intercedendo ao Senhor, e nesse momento específico nós queremos te apresentar esse culto, Senhor, onde nós estamos aqui, cada um nos seus ambientes diferentes, mas unidos no mesmo propósito. Nós estamos aqui para te adorar, para bendizer o Senhor, porque o Senhor é tudo na nossa vida. Ah, sempre foi o Senhor conosco. Ai de nós se não fosse o Senhor. Nós já teríamos perecido, parado no meio do caminho. Mas a tua boa mão tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos guiado, nos direcionado. E nós louvamos o Senhor por isso. Senhor, agora eu quero te apresentar todos que estão aqui nessa live ao vivo, todos que vão assistir depois, todos que vão ter essa oportunidade de ouvir através desse canal a tua voz, a tua palavra. Conceda uma bênção a cada um, Senhor, em especial naquilo que eles estão precisando. Quero te apresentar também a nossa querida Thalita, que o Senhor venha, Senhor, através da vida dela, falar com cada um de nós. Eu sei que o Senhor já deu a palavra a ela, agora eu quero te pedir que o Senhor dê condição a ela, tua filha, para colocar para nós tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Abra nossa mente, nosso coração, para entendermos a tua palavra. Senhor, sê com ela. Hoje ela veio aqui dar um pouco de si na obra do Senhor. E eu quero te pedir, retribua a tua filha aquilo que ela está precisando, aquilo que ela está necessitando, aquele desejo mais íntimo. Eu sei que o Senhor é poderoso para realizar na vida da tua filha. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém, Amém. glória a Deus. Amém. Amém. E aí você me chamou, né? Aí eu pensei assim, qual palavra eu vou levar? E aí eu fiquei meditando, qual palavra eu vou levar? E eu fiquei pensando, e ainda estava conversando com a Karina ontem, o porquê de eu ter escolhido essa palavra. Aí eu ainda falei com a Karina assim, é mais fácil eu levar uma palavra de coisas que eu já vivi, porque aí você consegue falar com propriedade aquilo que você está lendo, né? Você entende a dor do outro porque você passou por aquela situação, né? A situação de compaixão. Então, quando eu escolhi essa palavra que o Senhor me deu ela para mim, eu falei, é ela. Não tinha ela. E ela também é uma das minhas preferidas aqui também. Então, eu vou começar lendo e depois eu vou começar explicando ela parte a parte e trazendo também para a nossa realidade o meu entendimento sobre o que eu quero passar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Abra no livro de Marcos, por favor, capítulo 7. E eu vou começar no versículo 31. Marcos 7, 31. Eu vou tentar falar devagar, que eu falo rápido, acelerado, mas eu vou tentar falar devagar. Eu vou começar lendo, quem não achou pode ler, pode ir procurando aí que eu vou ler devagar. Da epígrafe do texto, começa falando assim, a cura de um surdo e gago. No 31 começa falando assim, a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusessem as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos sobre o ouvido dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Na King James diz que ele falava fluentemente. Guardem isso. No 36 fala assim, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Amém. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei um tempo, ano passado, eu fiz 1 ano de Libras na Assembleia de Deus. E aí, também foi um dos motivos de eu ter escolhido essa passagem para trazer para cá. E aí, hoje em dia, as pessoas têm mania de, eu não sei se é, né, falta de conhecimento, eu não sei, as pessoas têm mania de achar que um surdo é mudo. E isso está fora de linguagem, tá? A pessoa, ela é só surda. O mudo, ele expressa som, ele expressa som, ele faz barulho. Ele só não é oral, ele só não tem o português, porque às vezes, né, ele não frequentou uma escola e tal. Então, por causa disso, antigamente falava que era surdo e mudo, mas não se usa mais essa linguagem para surdo-mudo, tá? Ele é surdo e a própria Bíblia aqui já diz que ele tinha dificuldade em falar, porque ele não sabe juntar A, E, I, O, U igual a gente, porque ele não foi alfabetizado para isso. Hoje em dia, não. A gente tem surdos que trabalham, que dirigem, que dão aulas, que são médicos, que tem os meninos da Assembleia lá, que eles dão a palavra. Então, não se usa falar surdo e mudo, tá? Só pra gente, só pra, né, testificar isso daí. E aí, o que acontece? Quando ele fala aqui, que pra mim, é um dos milagres mais lindos que Jesus fez na Bíblia, pra mim, tá? Quando Jesus fala que ele era surdo, ele mal podia falar. A gente entende que tinha um travamento. Quando ele fala, ele mal podia falar. Que necessitava de que Jesus intervisse nesse meio, onde ele não falava, entre o ouvido e não falar, existia um travamento. É onde Jesus precisava atingir na vida dele. Mas existe um tempo determinado para aquilo acontecer, que era o tempo de Deus, né? Não é o meu tempo ou o seu tempo, existe um tempo determinado onde Deus vai intervir naquilo que te atrasa, naquilo que te atrapalha, naquilo que te deixa você ali, né? E aí, quando Jesus aqui fala que Jesus chegou em Decápolis, mas aqui não conta, mas só para trazer memória para vocês,
Teve outra situação que Jesus também esteve em Decápolis. Naquela passagem onde o mar está agitado, Jesus está no barco, e aí os discípulos começam a olhar um para o outro, e aí o mar ali, aí Jesus vira para o mar e fala assim, mar, acalma-te, tempestade, calma, calma aí. E aí os discípulos começam a olhar um para o outro, e eles se perguntam, o que ele está fazendo? Quem que é esse? Que até o mar obedece. Quando ele está passando por essa situação, esse milagre acontece ali, Jesus chega a um local. Quando Jesus chega a esse local, é a cidade de Decápolis. Só que dentro dessa cidade, existe uma outra cidadezinha, onde chama Genezaré, onde Jesus vai encontrar um homem. Quando Jesus chega na cidade, encontra um homem endemoniado. E aí, esse homem ele não tinha só alguns demônios. Diz que esse homem ele tinha uma legião de demônios. Quando a Bíblia fala sobre legião de demônios, é porque não era um, não era dois. O demônio ele se já identificava como uma legião. Eram muitos dentro de um homem, possuindo aquele homem. E quando Jesus chega nessa cidade, quando Jesus entra em uma cidade, quando Jesus entra numa causa, ele entra para fazer milagre. Ele não entra para pescoçar. Ele entra para intervir. Mas até ele chegar nessa cidade, outras coisas aconteceram. Mas quando Jesus entrou em Decápolis, em Genezaré, era para fazer um milagre, né? E aí Jesus foi e deu de cara com esse homem, com muitos demônios. E aí Jesus vai e liberta esse homem. Pois é, 6.000, né? 6.000 demônios. E aí Jesus vai e liberta esse homem desses demônios. E aí o pessoal viu, todo mundo viu aquela situação toda acontecer. E aí a legião de demônios estava dentro do corpo desse homem, pediu autorização para Jesus assim, Jesus, deixa eu ir pro corpo daqueles porcos ali, existia uma manada de porco perto. E aí Jesus, os demônios viraram e falaram assim, já que eu vou ter que sair do corpo desse homem, porque Jesus deu uma ordem, para onde é que a gente vai? E aí, para eles não ficarem, eles necessitavam de algo para consumir, para drenar, como eles faziam com o homem. E aí eles pediram para Jesus assim, deixa a gente ir para os porcos ali então. A gente vai ficar quietinho lá. E aí Jesus concedeu, Jesus falou, tudo bem, pode ir para o porco. Só que aconteceu que os porcos ficaram possuídos e eles se lançaram contra o precipício lá. Eles lançaram. E aí eu paro para pensar. Uma manada de porco não suportou o que um homem suportou por anos. Por que que será? Porque era porco, Thalita? Porque sou eu? Não. Existe uma diferença entre o que estava com o homem e o que estava no porco. Quando o homem estava com essa legião de demônios e não aconteceu nada com ele, digamos assim, nada pior, quando uma pessoa está influenciada por demônios, e nos porcos eles foram diretos ao precipício, qual que é a diferença que eu consigo perceber ali? Porque isso aconteceu na nossa vida, na minha vida, antes de Jesus ter graça e misericórdia sobre a minha vida. O que que aconteceu para eu não chegar no fim? O que que aconteceu para Satanás não tirar a vida desse homem? O que que aconteceu para esse homem estar ali por anos aguentando isso? Foi porque uma manada de porcos não sustentou o que esse homem sustentou durante anos. Porque a boa mão de Deus já estava cuidando desse homem. A boa mão de Deus sustentava esse homem, mesmo quando ele estava no governo do inimigo. A boa mão de Deus já preservava a vida dele. Talvez a gente não consegue perceber quando a boa mão de Deus está sobre a nossa vida. Quando a gente olha para o problema e fala assim, não é possível, Deus não está me ouvindo. Não é possível, Deus, você não está vendo. Jesus entra na minha causa. Deus viu, Deus vê. Os olhos do Senhor correm o mundo. Deus se levanta, Deus põe o ouvido para ouvir. Clame a mim, responder-te-ei. Ele fala. Quem duvida somos nós. Se nem um homem que estava com uma legião de demônios, o Senhor não largou, você acha que ele vai largar a gente? Ele prometeu que nunca nos deixaria sós. Promessa, Deus não mente. Deus não fala mentira. E aí, quando a palavra de Efésios, o livro de Efésios diz que as tribulações vêm na nossa vida em nosso favor, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado.
E aí, quando você está passando por um momento de dificuldade, você murmura, você acha que Deus não te socorre, você não jejua, a sua oração fica fraca, a sua oração fica pouco, e você começa, ora para mim, fulano, ora para mim, ciclano. Me ajuda a orar, fulano. Me ajuda a interceder, fulano. Me ajuda, porque a minha fé me ajuda, fulano. Ele me ajuda a orar mais. Me ajuda a entrar nessa causa. Me ajuda, porque o fardo é para ser suportado uns pelos outros. Nós temos que ter compaixão. A dor do outro também é a minha dor. Então, não é o fulano ora para mim, ciclano, põe meu nome aí na oração aí. Não. É você que tem que orar. Você tem que ir para o secreto. Você tem que orar e pedir a Deus, porque ele se revela a você assim. E aí, quando esse homem ele tem um encontro libertador com Jesus, o pessoal da cidade não gostou, não. O pessoal da cidade não gostou, não. E isso, o que eu trago para a minha realidade? Quando você decide, quando você escolhe seguir a Cristo, quem está do seu lado não vai gostar, não. Nossa, mas a gente ia para tudo quanto é lado, mas agora você não vai, não. Mas você usava aquela roupa, mas agora você não vai, não. As pessoas não vão gostar do que Jesus fez na sua vida. As pessoas não vão aceitar o que Jesus fez na sua vida, mas aquele homem sabia que ele tinha tido um encontro com Jesus e ele sabia o que Jesus fez na vida dele. Por isso, ele foi fiel a Jesus. E as pessoas não vão entender. As pessoas do mundo não vão entender. Porque a própria palavra de Deus diz que o mundo não entenderia. E aí, o que eu percebo nessa situação? Quando Jesus vai embora, quando esse homem é liberto, esse homem vai ficar ali naquela cidade. Porque até então Jesus veio até ele. E aí agora Jesus está indo e ele vai ficar ali, sozinho, digamos assim, né? Naquela época não tinha o Espírito Santo. Hoje nós somos templos do Espírito Santo. Naquela época não tinha. E aí ele vai pensar assim, não vou ficar aqui sozinho, não. Jesus amado, pelo amor de Deus, esse homem dá um grito e fala, Jesus, eu vou ter que ir contigo. E aí eu me vejo por várias vezes assim, Jesus, pelo amor de Deus, aqui não me deixe sozinho, não. Senhor Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, mas aqui, pelo amor de Deus, você tá aí, não me deixe sozinha, não. Só que hoje nós temos o Espírito Santo, porque ele falou que ele enviaria um igual a ele, que nunca nos deixaria só. Que ele nos guiaria, nos conduziria, ele nos levaria a toda a verdade, até a consumação. Então, quando você ouve, quando você acredita, porque você foi liberto já, nós somos pecadores redimidos em Cristo. Quando você entende isso, você confia no que Deus fala, você confia no que Deus fez, porque Deus já fez a primeira vez por você. Se ele já te libertou do pior, imagina agora que você já conhece a ele, porque antes você só ouvia falar quem é ele. Agora você já teve face a face com ele. Agora você já permitiu que ele agisse na sua vida e ele já te libertou. Porque ele já te libertou e ele já nos libertou lá na cruz. Porque a palavra dele diz em Colossenses que ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, do reino do seu Filho amado. Ele já fez isso. Ele já fez isso. E aí, quando Jesus vai embora, eu imagino esse homem desesperado. Eu imagino no meu início da minha vida cristã, desesperada. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu sozinha, como é que eu vou fazer, Jesus? Se você não falar comigo, se você não me dizer o que eu tenho que fazer, eu não vou conseguir. A minha mente vai bagunçar tudo e eu vou fazer tudo errado, Jesus. Deixa eu ir com o Senhor, pelo amor de Deus, não deixa eu ficar sozinha aqui, não. Quem nunca suplicou, Jesus, deixa eu ir com o Senhor, mas não me deixa ficar aqui, não, por favor. Quem nunca clamou para Jesus, Jesus, por favor, não me deixa sozinha, não. Jesus, por favor, eu preciso sentir o Senhor a todo momento da minha vida. Quem nunca falou isso para Jesus? Quem nunca ficou com medo de Jesus ir embora e você pediu, Jesus, por favor, não tire o seu espírito de mim. Por favor, por favor. Quando esse homem fala isso, que ele pede para Jesus, deixa eu ir com o Senhor, ele estava num ambiente que era dele. Ele estava num ambiente onde ele conhecia provavelmente as pessoas. Ele estava num ambiente onde provavelmente ele tinha casa, um ambiente que ele era seguro, um ambiente onde ele tinha pessoas. Ele estava num ambiente onde provavelmente tinha o oico familiar dele ali. Ele estava num ambiente. Assim como nós também estávamos num ambiente quando Jesus foi ali e nos alcançou. E aí, mesmo assim, ele falou, não, eu quero seguir Jesus.
Quando você tem um encontro verdadeiro, quando você se rende a Jesus, você não lembra dos seus. Você se converte a Cristo. É a Ele que você quer seguir. É a Ele que você fala, Jesus, eu quero o Senhor, seja, custe o meu que me custar. Porque quando você entrega a sua vida para Ele, como Ele entregou a dele na cruz por nós, por mim, por vocês, o que Ele pede é a tua vida em troca. Mas não é a minha vida bagunçada. E Deus tem as coisas certinhas dele. Ele quer que eu faça as coisas certinhas, igual Ele fez. Ele quer você de todo o coração, não é só de coração, não é só do seu jeito, não é assim mais. Agora, você tem um dono. E o dono, ele te exige umas coisinhas que você tem que obedecer. Você tem que fazer. Por exemplo, eu não sou a dona do meu filho, mas o meu filho tem situações que ele gostando, ele não gostando, ele tem que obedecer. E nós somos filhos de Deus, nós somos comprados. E nós somos comprados por um alto preço, que foi o sangue derramado na cruz. Então não foi qualquer coisinha. Porque se os porcos não aguentaram, imagina o que ele aguentou na cruz. E eu não posso aguentar um pouquinho de obediência? Eu não posso aguentar um pouquinho de submissão? Eu não posso aguentar um pouquinho de redenção? Eu não posso? Eu não posso? Por que que eu não posso? Porque sendo que a palavra dele diz que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então já não sou mais eu. Aquele que der a vida a ele, perder lá. Então, entende que você não é sua propriedade mais? Agora você tem um dono, você tem alguém que pagou um preço pela sua vida. Enfim, esse homem, ele entendeu. Ele entendeu que, ó, que às vezes tem muito crente que ainda não entendeu. E continua sentando na igreja, continua indo para os cultos e até hoje não entendeu que a vida dele não é dele mais. A vida dele é de Cristo. Comprou lá na cruz. E quando ele levantou a mão e falou assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, foi isso. Porque Jesus é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. E as pessoas às vezes esquecem um pouquinho que ele é o Senhor antes de ser Salvador. E aí o que acontece? As pessoas não querem saber quais são as vontades de Deus. As pessoas não querem saber qual é, o que é que Deus é amor. Sim, sim, Deus é. Mas Deus precisa que você se limpe. Os sujos que se sujem mais, mas os limpos que se limpem mais. E quem te santifica para isso tudo é o Espírito Santo. Por isso essa dependência que nós devemos ter dele. Assim que esse homem falou, eu não sei aonde estou. Senhor Jesus, aqui é minha casa, é minha família, é meus filhos. A Bíblia não conta sobre isso. Mas a Bíblia fala que ele larga tudo para trás. E ele pede Jesus, Jesus, por favor. Ele grita, Jesus, por favor, deixa eu ir com o Senhor. Mas aqui eu não quero ficar, não. Mesmo ele sendo liberto. Porque antes, quando a gente era do mundo, nós éramos escravos. Quando a gente canta aquele louvor assim, eu falo isso muito para os adolescentes da minha igreja. Quando a gente canta aquele louvor assim, eu não sou mais escravo do medo. E aí a gente não entende muito bem o que seria escravo do medo. Eu sou filho de Deus. É porque antes nós éramos escravos. Escravo da vaidade, escravo do orgulho, escravo da imoralidade sexual, escravo de palavrão, escravo de bebida, escravos, nós éramos escravos. Assim como esse homem, ele era escravo de Satanás. Mas a boa mão do Senhor estava sobre ele. A sua resistência no tempo em que você era escravo de Satanás, entre que você estava no governo de Satanás, no governo do adversário, já era a mão de Deus te preservando. Já era a mão de Deus guardando você, conduzindo você para que você chegasse naquele lugar onde o Senhor tinha planejado para você e ali ele ia fazer agora através de você. Entende? O que é através de mim? Primeiro, passa por um processo. Depois, ele é liberto. Quando ele entendeu o que Jesus fez na vida dele, agora Jesus consegue fazer através dele. Porque ele se rendeu a Cristo. Ele entendeu o que Cristo fez por ele. Ele entendeu o que Cristo tirou da vida dele. E aí ele entendeu o que é ser liberto. O que é poder falar assim, eu decido não fazer mais isso. Eu entendi que estava errado, mas eu decido hoje não fazer mais isso. E eu escolho a Cristo todos os dias. Eu não me converti à igreja, eu me converti a Cristo. É a Ele que eu me converto todos os dias. É a Ele, a Cristo. E aí as pessoas confundem um pouquinho a isso. Por isso que talvez existe essa confusão de
de evangelho, vamos dizer assim, existe essa adaptação de evangelho, porque as pessoas não querem ler o que ele fala, as pessoas não querem pedir iluminação, porque está tudo aqui. Você só precisa de iluminação para entender conforme ele quer falar com você, comigo. Porque a palavra já está revelada. Você só precisa de iluminação para poder entender como ela vai se encaixar na sua vida. E aí, quando eu trouxe essa palavra, é exatamente a minha vida quando eu entrei em Cristo. Exatamente a minha vida. Então, quando ele fala aqui que o pessoal expulsou Jesus da cidade, você vai ter que seguir a Cristo sozinha, muitas das vezes. Muitas das vezes vai ser só você e Deus. E eu posso te garantir, é o suficiente. É o suficiente. Hoje que Deus coloca pessoas na minha vida para me ajudar, para eu crescer, para eu compartilhar as coisas. Mas até então, em toda a minha caminhada com Deus, desde a pandemia, do final da pandemia, quando me converti a Cristo, foi somente na dependência dele. Foi só eu e Deus nas minhas dúvidas, nos meus dias difíceis, no meu entendimento, porque eu lia, eu não entendia. Em todos os estudos, nos versículos, naquilo que era para trazer da minha vida, das minhas ações, o meu tratamento foi Deus e eu no secreto. No secreto. Não foi meu marido, não foi meu filho, não foi meu pastor, não foi a igreja, foi eu e Deus no secreto. Era dependente, dependente, e eu falava com ele assim, já que eu experimentei isso agora, então não vai embora não, Senhor Jesus, por favor, fica comigo. Não me deixa aqui não, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, fica comigo. Eu entendi agora o porquê que eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor não é por causa dessas coisas. É porque, diante dessas coisas, só o Senhor olhou para mim. Só o Senhor quis o meu bem. Só o Senhor teve misericórdia de mim. Só o Senhor olhou para mim e falou assim, tem jeito, deixa eu te ajudar, que essa situação vai mudar. Só o Senhor me transformou. Só o Senhor me libertou. Só o Senhor me curou. E essas coisas o mundo não tem para dar. As pessoas não têm para te dar. E ele mesmo fala que no mundo tereis aflição. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Por isso a nossa dependência não tem que ser nas pessoas. A nossa dependência não tem que ser a igreja. A nossa dependência não tem que ser o pastor. A nossa conversão tem que ser a Cristo. A nossa dependência tem que ser a Cristo. A palavra de Deus diz, acho que é em Mateus 4:4, que fala que o pão, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Quando vem esse versículo, antes de acontecer esse versículo, estou fugindo um pouquinho, antes de sair antes disso, Jesus estava indo para o deserto, 40 dias, 40 noites. E aí uma das primeiras tentações que Satanás colocou em Jesus foi porque ele estava em jejum. Quando você está em jejum, você fica com fome aqui. Mas entende que quando o jejum, que você faz um jejum para Deus, não é aqui que tem que estar sua fome. Sendo que a palavra dele diz para a gente ter fome e sede de Deus. Quando você faz um jejum para Deus, é fome e sede de Deus. É pedir, Senhor, pelo amor de Deus. Senhor, pelo amor de Deus, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu preciso discernir o que está acontecendo. Senhor, eu preciso de sabedoria, eu preciso de instrução do alto, me dá graça, pelo amor de Deus. O jejum não é fome de alimento. A gente abstém de alimento, sim. Mas quando Jesus estava no deserto, quando veio a tentação, que Satanás falou com ele, transforma a pedra em pão. Jesus virou para ele e falou assim, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão. Pão de sal, pão doce, arroz, feijão. Jesus fala para ele, não é disso que você vai viver, não. Mas você vai viver de tudo que sai da boca de Deus. E tudo que sai da boca de Deus está aqui, ó, que você precisa comer, que você precisa se alimentar. E se você não lê, se você não depende disso aqui, você vai ficar com fome. E com fome você vai murchar. Com fome você vai ficar fraco. Com fome você não vai levantar. Com fome você vai ficar até triste. Com fome eu fico triste, com fome eu fico ansiosa, com fome eu fico nervosa. Com fome? Com fome eu como tudo, aqui, eu roo unha, eu brigo, eu fico nervosa. Por quê? Você está alimentando a sua carne. Você está alimentando a sua carne. Quando você alimenta o teu espírito, aí você entendeu. Você entendeu o que ele disse, que só tem vida naquilo que procede na boca de Deus. É aquilo que sai da boca de Deus.
E no culto é importante, sim, porque a palavra dele diz que a gente deve permanecer no corpo de Cristo. Cada um tem a sua função e os seus dons e talentos são para servir a igreja. Sim, eu fui muito bem acolhida na minha igreja, eu fui muito bem instruída na minha igreja. Eu sou, né? Muito bem. Eu fui muito bem acolhida, muito bem orientada, muito bem, muito amada, muito ajudada. E eu não poderia não colocar, né, o corpo de Cristo presente. E aí, só que a Bíblia fala também para a gente pertencer aos átrios do Senhor. O que seriam os átrios do Senhor? Os lugares onde o Senhor pertence. Aqui, quando eles expulsam Jesus dessa cidade, eles não querem saber de Deus. Ó, some daqui. Ó, vaza daqui, gente, que eu sei que não. E quantas vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas e as pessoas fazem assim com você, ó. Aqui, não vem com esses papos de cela para minha casa, não, porque que eu tenho coisa para fazer, meu filho. Eu tenho tempo durante a semana para poder ficar indo para célula, não. Pelo amor de Deus, você vai na igreja quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Que é isso? Todo final de semana você está na igreja? Não você tem nada para fazer, não, minha filha? Quantas vezes você escuta isso? Quantas vezes você escuta isso? As pessoas não querem saber de Deus. Mas existe um bom motivo para isso. Sabe por quê? Quando esse homem ele fica na cidade, porque Jesus não permite. Jesus fala com ele assim: não, você não vai comigo. Jesus fala com ele. Eu imagino ele. Jesus, não, você não vai comigo, não. Eu imagino ele ter dado um eco dentro dele assim. Não, você não vai comigo, não. Mas aí Jesus fala com ele assim: mas eu vou te pedir uma coisa. Eu vou te pedir uma coisa. Você fica aí, aonde eu vim até você, você fica aí. Sabe por que você vai ficar aí? Porque você vai contar para os seus, você vai testificar para os seus o que eu, o Todo-Poderoso, fiz na tua vida e como eu fui misericordioso contigo. Entende? Você entende? Quando as pessoas te expulsam dos lugares, quando você fala assim, deixa eu orar por você. Vão na célula, tem célula lá em casa. Amiga, vamos no culto domingo, tem uma palavra tão abençoada. Irmã, vão ali no círculo de oração. E as pessoas falam com você assim, não mexe com isso não, menino. Já tô orando. Logo que Deus quiser, Deus faz. Não, entende? Quando Jesus fala com ele assim, fica aí, fica aí. Ele deve ter pensado assim, mas eu vou ficar aqui fazendo o quê? Que você tá doido? Você vai me deixar aqui sozinho, você tá doido? Mas a semente que foi plantada ali, a semente que Jesus plantou ali, não é qualquer semente. Foi a semente que Jesus plantou nele. E agora, através dele, Jesus vai fazer o quê? Ganhar a cidade de Decápolis, né? A cidade de Genezaré. Genezaré é a cidade. E aí, muitas vezes você pode entender assim, por que eu estou sozinha nesse ambiente? Porque Jesus vai fazer através de você nesse ambiente que você está sozinha. É a sua dependência em Cristo que vai gerar isso. É o seu bom testemunho que vai gerar isso no seu ambiente e nos seus. Porque a Bíblia pede para a gente dar bom testemunho da nossa vida. As pessoas vão, os acusadores vão falar, mas você, sim, mas você não tem que dar ouvido para isso. Você sabe o que Jesus fez na sua vida e isso basta para você. O encontro genuíno é de você com Cristo. Ele fala com ele aqui, ó. Assim como ele fala para o homem que foi liberto, ele fala: fica aí, conta para o pessoal, conta para os teus. O que o poderoso fez na sua vida e o quão misericordioso, eu tive com você. Como foi a minha misericórdia com você? Então é isso que você tem que fazer no seu ambiente. Não é ficar dando ouvido para a acusação de Satanás. Quem você é, quem lembra de passado é Satanás. É Satanás para que você não faça aquilo que Deus mandou você fazer. É para que você não testifique, não testemunhe aquilo que Deus fez na sua vida. É por isso. Satanás, ele quer silenciar as vozes. Satanás quer bagunçar a tua mente. Para que você olhe para as coisas atrás, mas a palavra de Deus diz, fala, não olhe para as coisas de atrás. Nem me lembro das coisas que passaram. Eis que faço tudo novo. Tudo novo. Ele fala que a misericórdia dele nos alcança todos os dias. E para que você vai ficar ouvindo o que Satanás está falando para te impedir de você, não fazer através de você o que Deus pediu? Entende? Que você consegue dar fruto, sim, e fruto permanente, sim, porque você está ligado na videira, e a videira é Cristo. A videira é Cristo. E aí,
Naquele dia, expulsaram Jesus de lá, né? E aí você era a semente de Jesus naquele ambiente. Eu imagino, a Bíblia não fala o que ele saiu falando, mas eu posso imaginar pelo que eu faço na minha vida, né? E aí eu devo ter imaginado que ele deve ter saído contando para todo mundo, porque ele era uma pessoa, e agora ele é outra. Então as pessoas ficam assim, mas eu sei quem que você foi, mas agora você é outro. Então as pessoas ficam confusas. Eu sei o que que você era, mas hoje eu não consigo enxergar o que está acontecendo. Até elas terem oportunidade de encontrar com Cristo novamente. Por quê? A mulher do fluxo de sangue, ela ficou 12 anos passando mal lá. Ela ficou 12 anos doente. Quando ela soube, quando ela soube, quando ela soube que Jesus ia passar, ela se levantou. Ela se levantou porque ela já tinha ouvido que Jesus realizava milagres. E ela pensou, eu não vou perder essa oportunidade, porque se ele faz pelo outro, ele também vai fazer por mim. Também vai fazer por mim. Se ele tirou essa menina da depressão, se ele tirou essa menina dessa medicação, se ele libertou essa menina de demônio, se ele fez isso, ele vai fazer por mim. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o outro, eu julgo o pecado do outro como se o meu fosse menor. Deus não tem problema com o tamanho de pecado. Deus tem problema com o pecado. Com que você fique com aquilo em você. Se você se renunciar a ele, tá tudo bem. E não volte a fazer. Vai em paz e não volte a fazer. Vai em paz. Mas não volta a fazer isso, não. Não faz isso, não. Entende que isso está errado? Não, né? Não vão fazer isso mais, não. E aí você luta bravamente para aquilo que você confessou ao Senhor, que você não quer mais fazer. Deus te ajuda, Deus te entende, Deus perdoa, Deus é perdoador. Por isso que Deus não tem problema com tamanho de pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E aonde tem pecado, não tem como Deus, não tem como. Não tem como você achar que vai subir se você está na vida errada. Não tem como. Você precisa clamar por misericórdia. Você precisa se arrepender verdadeiramente. Mas não é se arrepender do seu pecado. É se arrepender de quem você é. É se arrepender de quem você é. E aí você reconhecer que não dá para ser quem você é. Não tem como ser quem você é. Não dá para ser mais quem você é. E aí Jesus vai, restaura um novo em você. Ele te dá o seu Espírito Santo, o Espírito Santo dele, que começa a habitar em você. Entende? Por que que ocorre a mudança de quem eu era e hoje quem eu sou? É quando você renuncia o seu eu, porque ele renunciou o eu dele lá na cruz. Ele se despiu dele mesmo, lá na cruz. E aí, quando você também faz isso por ele, aí você entendeu o que que ele quer de você. E aí você fala, Jesus, como é que nós vamos fazer? Eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não tenho mais nada a perder. Mas eu só sei que é assim, não dá para eu ser mais. E aí você entende exatamente como é se achegar a Cristo, como é se converter a Cristo verdadeiramente. E aí, aquele homem era um implantado do Senhor naquele ambiente. Assim como eu e vocês somos. No ambiente onde nós estamos, no ambiente onde nós vamos. Nós somos um implantados de Cristo nos ambientes que nós estamos, onde não existe convertidos a Cristo ainda. Então, quando eles falarem, não vou não, pelo amor de Deus. De novo essa menina com essa oração dela aí. De novo essa menina com esses olhos ungidos dela, pelo amor de Deus, aqui. Não começa com esse negócio, não. Vocês não começam com esse negócio pra mim, não. Mas eu tenho certeza que no dia que a situação, que a tribulação vir, né? Que no dia que tiver difícil para ele vai procurar você. Ele vai procurar você. Porque o que soprou aqui vai soprar lá também. E ele vai saber que você pode dar o pão para ele, né? Um mendigo contando para o outro que encontrou pão. E eu encontrei pão para comer. E eu compartilho esse pão, porque a comunhão do corpo de Cristo, né, na hora da ceia, é o compartilhar do pão. E Cristo é o nosso alimento diário. Ele é o nosso pão vivo de todo dia. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né, do pão nosso de cada dia, o pão que ele fala é ele. É você se alimentar dele todos os dias. Não é o pão de comida, igual lá no deserto do jejum dele, pão de sal. O pão diário na nossa vida é Cristo. É Cristo que você precisa buscar todos os dias. Não é o pão, não é o alimento, não é a comida da terra. Quando ele fala do pão, é o alimento que cai do céu. É o alimento que você tem que buscar com ele.
É você que tem que se levantar e ir até ele. E ele espera por você todos os dias. Ele deseja por você todos os dias. Ele já te conhece antes do ventre da tua mãe. Ele te fez, ele te criou. E quando a gente. Aí eu imagino uma criação. Quando Deus te criou, não te criou primeiro na mão, ele te criou aqui. Ele já imaginou tudinho que você ia fazer. Ele já sabia como você ia ser, ele já sabia. E aí ele falou assim: vou fazer assim mesmo. Porque eu sei, igual aqui, ó. Eu sei a hora que a minha mão vai alcançar a vida dela. Eu sei a hora que eu vou preservar ela até ali. Porque eu sei que uma hora ela vai entender e ela vai ver que a minha boa mão sustentou ela até aquele dia. E a partir dali ela vai se render a mim. Eu sei disso. Mas mesmo assim eu vou criar ela. E ela vai se tornar minha filha. Na hora certa que eu determinar, ela vai se tornar minha filha. E ela vai se render a mim. Ela vai ter submissão a mim. E isso Deus faz com todos. O convite é para todos. O convite é para mim, para você, é para todo mundo. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Que você se renda a Ele todos os dias. Que você se alimente dele todos os dias. Todos os dias. E aí, o nosso testemunho acaba silenciando essas vozes do inferno, que falam com você assim: não ora não. Quando você vai deixar o seu filho na escola, e aí você sabe que você tem que orar. Você sabe que você vai sair de casa, você sabe que você tem que orar. Quando você vai acordar, você sabe que você tem que orar. Satanás não vai querer que você ore. Porque quando você ora, Deus ouve. Porque a palavra dele diz que é para você ir para o secreto, para você orar para o seu pai, Mateus 6,6, né? Que se você vai para o secreto, ora seu pai no secreto, fecha a porta do seu quarto, ele vai vir, ele vai te ouvir. Satanás sabe que se você fizer isso, e aí? A decisão é sua, afinal de contas, eu sou livre a decidir. O Senhor me libertou, eu sou livre para decidir se eu quero Ele todo dia. Você que decide. Se você quer ficar mais 12 anos lá, tendo fluxo de sangue, ou se você vai se levantar e ir a Cristo. É você que decide todos os dias. A misericórdia dele se renovou, mais uma vez. O que você vai decidir hoje? Você vai decidir o quê? E aí, o seu testemunho silencia a voz do inferno e traz multidões aos pés de Cristo. Traz multidões ao pé de Cristo. Quando você dá o seu bom testemunho. Por isso que você precisa, eu aprendi um louvor, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua. É exatamente isso. São essas vozes que você precisa silenciar da sua vida. São essas vozes que você precisa parar de dar importância. Quando você chega para implantar o reino de Deus, e as pessoas falam assim: minha filha, pelo amor de Deus, aqui, a palavra não volta vazia. Você não tem poder para nada. Você só tem poder quando você leva a palavra de Cristo. Você só tem poder quando você leva o que procede da boca de Deus. É isso que traz vida, é isso que traz transformação, é isso que traz libertação. É a palavra dele que tem poder. A minha palavra não tem nada. Não tem nada. Mas quando eu falo da palavra dele, aí sim. Ela vai e ela atinge o alvo que ela teria que atingir. Porque a palavra dele diz isso. Que a palavra dele não volta para mim vazia, ela atinge o alvo que me apraz. É o que ele fala. Então, por isso que você tem que ir. Se for para orar, ore. Se posicione, se levante, ore sim. Se for para você chamar para a cela, chama toda semana. Vai recusar toda semana. 1 hora vai vir, em nome de Jesus. Se você chama para o culto e a pessoa não vem, tudo bem, continue chamando. Faz o seu, que 1 hora através de você vai acontecer. Você é semente plantada de Jesus nos ambientes que você está. Não fica com vergonha de falar de Jesus para as pessoas, não. Do que Jesus fez na sua vida, não. Não fica com vergonha, não. Sabe por quê? Tem muitas pessoas indo para o inferno porque você silenciou, porque você se calou. Não fica, não. Não fala, não. Fala com as pessoas. Gente, converte-se dos maus caminhos de vocês. Gente, pelo amor de Deus, para de fazer trem errado. Gente, para com isso. Peça, clame a Deus. Tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Faz de todo coração para o Senhor. Você tem jeito sim, minha filha. A voz que está falando que você não tem jeito sim. Deixa eu te falar, você tem jeito sim. Tem.
Você não precisa ser assim. Tem jeito para você. É só se você se render a Cristo. É só se você se render a Cristo. Tem jeito sim. Deus tem jeito para tudo. A sua vida tem jeito sim. A vida com Deus tem jeito sim. A sua vida no mundo realmente não tem. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. É só isso que ele vai fazer. O plano dele é esse: matar, roubar e destruir. Por isso que você acha que a sua vida não tem jeito. Por isso que você acha que você não tem jeito. Por isso que às vezes você olha para as pessoas e fala: isso aí tem jeito não. Tem sim. Eu tive, você teve, por que que o outro não vai ter? Não somos diferentes. Não somos diferentes. É só que a diferença é que você já conheceu a Cristo, ele ainda não conhece. Mas o mesmo amor que Deus tem por mim, Deus deseja ele também. Assim como o Senhor me desejou um dia. E a boa mão do Senhor me alcançou. E glória a Deus por isso. Hoje, eu preciso repassar o que Deus fez na minha vida. Para que ele entenda e veja a boa mão do Senhor e fale: realmente, isso aqui só pode ter sido Deus, porque não tem lógica isso aqui não. E deseja a Cristo. Entende? O que você é no seu ambiente? Quantas pessoas não desejam você ali? Não desejam que você ore? Não está passando mal, mas não deseja que você passe óleo? Pede, deixa eu orar por você, ora no secreto, intercede, entra como intercessão. Entra como intercessão. Se a pessoa ainda não deixa você orar, entra como intercessora da vida dela. Paga um preço de oração pela vida dela. Uma hora tudo vai acontecer, porque esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu sirvo. Uma hora a pessoa vai perceber, nada para Deus é impossível. Ele tem o governo, o domínio de todas as situações. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. É só ele. E aí? E aí você vai ficar ouvindo? Vai ficar ouvindo? Para que isso não se cumpra? Não, faz isso não. Não dá ideia para isso não. E o que Satanás mais tem feito hoje é, fazer barulho. Você pode ver que nós estamos numa geração que não ouve. É uma geração que só fala. Só fala, só fala. E aquele que não ouve, só fala, ele só faz barulho. É só barulho. É só barulho. Por isso que não há transformação. Por isso que não há mudança, porque é só barulho. É lata vazia, é só barulho. Só barulho. E aí, domingo, na pregação do pastor, na hora que eu estava montando esse estudo, e aí o pastor estava contando sobre Atos 4:18. E aí eu trouxe, porque eu achei maravilhoso, eu até compartilhei com a Karina. Tem uma hora que ele fala lá assim, vou ler. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Entende? Isso é uma ordenança. Você não, Atos 4:18, você não deve deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não posso deixar de falar do que eu vejo Deus fazer na minha vida, do que eu ouço Deus me instruir, eu não posso deixar de falar, e eu não vou deixar de falar. Independente do que você está ouvindo, eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de falar. E Atos 5:42 fala, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Aonde? No templo e de casa em casa. Mas do que vocês ficavam falando lá? De ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Por que você vai na igreja todo dia? Todos os dias, no templo e de casa em casa. Por que você tem? Você vai na igreja todo dia, você tem célula, que hora que você vai fazer as coisas? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Entende? Entende o que você tem que fazer com o tempo que Deus te deu? Todos os dias, não é um culto domingo. Não é uma vez na semana. Você não come uma vez na semana. Você não bebe água, você não toma banho uma vez na semana. É todos os dias, no templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. No templo e de casa. Por isso que os outros falam assim, você só vai pra igreja... se você quiser achar, vai pra igreja, Catarina vai estar na igreja. Amém? Aqui, ó, Atos 5:42. No todos os dias, no templo e de casa em casa. Não deixava de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. É isso que tem que sair da sua boca. É isso que tem que sair dessa boca. Sabe por quê? Que Deus te deu uma voz. Deus te deu uma voz. Deus te deu uma voz para você falar. Se você falar para uma pessoa, será quantas pessoas essa pessoa tem acesso para que ela vai falar? Você já parou para pensar?
A missionária Valéria tem 22 pessoas na live. Só eu que tô falando agora, né? Nós somos duas vozes aqui, tem 23 pessoas ouvindo. Entende por que que Deus te deu a voz? Você entende a importância de você, ó? Você tem que silenciar aqui, não aqui. Você tem que silenciar aqui. Você tem que silenciar aqui, mas você não tem que silenciar aqui. Você não pode silenciar, porque é todos os dias, do templo e de casa em casa, ensinando e proclamando que Jesus é o Cristo. Entende por que que você não pode silenciar? Entende por que que aquele senhor ficou naquele ambiente? Por que que aquela semente Jesus implantou lá? Porque ele já era um discípulo de Jesus, ele só não tinha entendido que ele era um discípulo de Jesus. Assim como eu e você somos discípulos de Jesus no ambiente onde nós estamos, no ambiente onde nós frequentamos. Nós somos discípulos de Jesus nos nossos ambientes. O que que a gente deve fazer nesses ambientes? Todos os dias. Ensinar que Cristo faz. Entende? Não é fazer fofoca. Não é? Ih, fulana! Não. Não é mais isso. Não é mais sobre isso. Meu filho, por exemplo, ele aprendeu a falar de tanto eu ficar falando com ele assim, mamãe, água. E assim vai sendo. Porque ele dependia de mim para pegar uma água. Ele dependia de mim para ele beber uma água. Ele, papa, rua. E a gente é assim com Deus também, gente. Não acha que você... Mas eu não sei orar, Thalita. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. A oração é uma conversa com Deus. Deus, deixa eu te falar uma coisa. Meu dia começou, mas olha, eu não sei o que tá para hoje, não. Mas se o senhor não for comigo, nem o pé para fora dessa casa eu ponho. Meu Deus, deixa eu te falar uma coisa. Olha, o senhor me dê sabedoria, porque eu não sei não, Jesus. Me dê discernimento das coisas, Senhor, segura a minha boca, porque Jesus, se você não botar um anjo na minha boca, Senhor, por favor. Senhor, pelo amor de Deus, aqui, ó, me ajuda aqui. Senhor, controla os meus pensamentos para eu não ser reativa. Senhor, eu não posso mais reagir, não posso, Senhor, como é que nós vamos fazer? Eu preciso, Senhor, que os frutos do Espírito se manifestem na minha vida hoje. Pelo amor de Deus, Senhor. É viver nessa dependência de que Cristo vai fazer. Porque você mesmo, eu mesmo, a gente não pode fazer nada. E tudo que a gente faz vai dar tudo errado. Porque tudo que a gente faz por nós mesmos vai dar errado. Jesus tirou aquele homem no 33. Eu sou apaixonada com essa parte. No 33 fala assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Quando ele fala isso, tem coisas que Deus vai tratar só você e ele. Tem coisas que não é para você sair falando. Tem coisas que não é para você pedir conselho de pessoas. Tem coisas que não é para você sair buscando. Deixa eu ir ali porque ali tem um profeta. Deixa eu ir ali porque aquela igreja tem revelação. Não. Jesus tirou aqui, ó, depois de levá-lo à parte, longe da multidão. Você não precisa buscar profeta. Você não precisa buscar revelação. Você não precisa. Você precisa se converter a Cristo, depender de Cristo. É isso que você precisa. O Senhor fala todos os dias. É porque o Senhor está falando lá de cá, mas você é surda, você não está ouvindo, entendeu? Não é o que você quer ouvir. Por isso que você sai buscando profeta, você sai pulando de igreja em igreja. Por isso. Tem coisas que o Senhor vai tratar só você e ele. Eu te falo que 99% das vezes o Senhor tratou eu e ele. Deu... E ele vai sim. E eu vou não. Ele vai sim. No final tava lá. Tá bom. Vou fazer. Porque não tem como você não fazer. Não tem como. Quando você vê, você até já fez. E aí você fala, é verdade, você estava certo. Foi melhor assim. Você não quer pedir desculpa e pede desculpa. Você quer reagir, mas você não reage. Você quer ficar chateado, você fala, bobeira, não vou ficar chateada não. Deixa pra lá. Fulano falou assim. Fulano nem sabe o que fala, deixa pra lá. Isso aí é pra eu ficar chateado e parar de ir lá. Deixa pra lá. Quantas vezes Jesus vai te tratar no secreto? Quantas vezes o Senhor vai te tratar no secreto? Só você e ele. Quantas vezes? E eu te falo que na maioria das vezes você não precisa de ninguém. Você precisa de Cristo. Quantas vezes você precisa ouvir o que Deus está falando com você?
Quantas vezes você precisa de instrução que vem do alto? Quantas vezes você precisa clamar por graça? Senhor, essa situação está assim, assim, assado. Me dá graça. Me dá graça, Jesus. Me dá graça, Jesus. Para eu poder saber lidar com essa situação. A palavra dele diz que ele dá sabedoria. Em Tiago fala que ele dá sabedoria para quem pedir. Senhor, deixa eu te falar. Em Tiago fala que o Senhor dá sabedoria para quem pedir. Tu, que, por favorzinho. Me dá sabedoria, Senhor, sabe por quê? Essa situação tá assim, tá assim, tá assim, tá assado. Como que eu vou fazer? Me dá sabedoria. Me dá sabedoria, por favor. Sabedoria para eu pensar. Sabedoria até para eu ver certo. Sabedoria para eu ouvir. Sabedoria para falar. Porque se eu tiver sabedoria nos meus sensores, eu vou ter sabedoria na minha postura. É só você pedir. E pela fé você recebe. Porque é só a fé que agrada a Deus. A fé chama a existência aquilo que ainda no natural não existe. No mundo espiritual já foi decretado. Você só precisa tomar posse e trazer para a sua realidade. Ela vai se manifestar. Você só precisa acreditar. Você só precisa depender. Você só precisa alinhar. Alinhar você com Cristo ali. É só o que você precisa fazer. E é todo dia. Ah, eu já aceitei aqui, já me converti, aleluia. É todo dia. O alimento é todo dia. O relacionamento é todo dia. Deus é infinito. Você busca, busca, busca e parece que você. Entendeu? A própria palavra dele diz para a gente crescer na graça e no conhecimento. E aí? Você já encontrou? Já, né? E amém. Glória a Deus. Não. Você precisa dar fruto. Você precisa dar fruto. Você precisa dar fruto. Se você não dá fruto, ele corta. Ele corta. E eu te falo que é muito bom dar fruto, porque eu sou fruto de alguém. Tá aí, ó, na live aí. Eu sou fruto de alguém. E hoje eu vejo os meus frutinhos, né? Eu sou fruto de alguém. Sou fruto de alguém. E hoje eu passo, né? Eu gero fruto porque eu entendi qual semente foi plantada em mim. Por isso. E aí, gente, quando Jesus, quando você coloca, né? Quando você coloca a palavra na boca do outro, quando você fala de Jesus para o outro, você também está colocando a sua semente lá. A semente que está em você, germinou, e você está colocando na boca do outro. A palavra de Deus. Por isso que não é mais a sua opinião. Por isso que quando a gente vai dar aconselhamento, quando você vai dar opinião, mas você não sabe o que ele fez comigo. Mas aqui a Bíblia fala que não pode. Deus odeia o divórcio. Então, amiga, pede a Deus para alcançar seu marido, porque Deus não gosta de divórcio, não. Não divorcia, não, não é assim, não. Calma, mas você tá nervosa? Não, aqui, ó, deixa eu te falar, vamos orar. Vamos orar, sabe por quê? Deus não se agrada, não. Porque quando vocês estão brigados, Deus não ouve oração, não. Então, vamos orar. Vamos orar. Ora para Deus alcançar seu marido. Porque foi Deus que criou ele. Então, pede a Deus para alcançar, pede a Deus para chamar ele no secreto, pede o Espírito Santo para incomodar ele. Não é assim, não. Não é assim, não. Tá aqui escrito. Tá aqui escrito que não pode fazer fofoca. Aqui tá escrito que você não pode fazer intriga entre os irmãos. Então, você não pode ficar fazendo fofoca dentro da igreja, não. Aquela irmãzinha lá, ó. Você não pode, não. Aqui tá escrito, ó. Que Deus não gosta dessas coisas, não. Você falar mal do seu pastor, sabia que não pode? E aí, o que você fica fazendo? O que você fica falando? Para as pessoas que precisam ver Cristo através de você. Você não pode fazer isso. Você tem que falar isso aqui. É isso aqui. É isso aqui que vai converter a pessoa. É isso aqui que vai libertar a pessoa. É isso aqui que vai transformar a pessoa, porque foi isso aqui que te transformou. É isso aqui que te limpa, é isso aqui que te lava. É isso aqui. Se você não souber isso aqui, você só vai fazer barulho. Você vai ser lata vazia, você só vai fazer barulho. Desce. O problema de hoje é que as igrejas ficam assim, o evangelho verdadeiro é só esse aqui, o evangelho verdadeiro é só daquela igreja. Pega as placas de igreja. Só existe um evangelho, que é pregar Cristo. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Se convertam a Cristo. Desde o Antigo Testamento já era isso. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se e se convertam a Cristo. Arrependam-se. Desde João Batista já era assim. Arrependa-se. É arrependimento.
Esse é o Evangelho de Cristo. É simples, mas é arrependimento. Arrependimento e submissão. Senão, não tem como entrar no céu. Não tem como entrar no céu. Não tem como. E aí a gente começa a disputar. Você começa a colocar pastor tal, igreja tal, profeta tal, 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 e você começa a colocar aquilo. Sabe o que que é isso? É orgulho, é vaidade. É você tirar Deus do domínio, do controle ali e colocar outras pessoas no lugar, no centro de Cristo. É cristocêntrico na sua vida. E aí você começa a olhar a placa de igreja, você começa a olhar pastor, você começa a olhar aquilo, e você para de olhar para Cristo, para a palavra dele. Porque o evangelho tem que ser a palavra dele. Se não é pregada a palavra dele, é heresia. Não é nem para você lá. Não era nem para você estar ouvindo. Só que você só vai saber que você está ouvindo errado se você saber o que é certo. Para você saber o que é certo, você tem que ler, você tem que aprender. E ele te ensina, porque ele falou que te ensinaria, te conduziria, te guiaria. Então pode ficar tranquilo. E ele fala aqui ó, no Atos 5,14, não deixavam de ensinar. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Deus vai colocar pessoas para te ajudar. Um determinado tempo ele vai tratar você no secreto. Mas na hora que ele achar necessário, ele vai colocar as pessoas certas para te ajudar. Então não precisa ficar olhando para as pessoas, não precisa depender das pessoas. Permaneça nos átrios do Senhor, que ele vai colocar pessoas para te ajudar. Ele vai te ensinar, ele vai te instruir, porque a função dele é essa. Só que aí a gente precisa se render. A gente precisa descer. E é difícil. É difícil você descer. Mas se você descer, o Pai te exalta. Se você descer aos pés de Cristo, se render a Ele, Ele te levanta. É Ele que te capacita. É Ele. E aí o que acontece? As igrejas, muitas das vezes, não querem fazer isso. Elas tiram o senhorio de Deus e colocam as pessoas no lugar. Por isso que fica essa confusão. Por isso que você precisa discernir a Cristo, você precisa se render a Cristo para discernir essas coisas. No grego, eu estava procurando o significado do efatá. E aí eu aprendi que o grego era muito usado naquela época. Só que esse efatá, quando Jesus diz aqui, ele não é do grego, não é a língua tradicional daquela época. Jesus usa em aramaico. E não é comum na Bíblia Jesus usa aramaico para falar e aramaico para escrever. Existe uma grande diferença sobre isso. E é tudo que está na Bíblia, ele não está à toa, não. Até os nomes lá, tá, gente? Em Crônicas, tá os nomes lá, aqueles nomes lá não tá à toa, não. Tem um significado daqueles nomes. Pula os nomes, não. Lê os nomes, vocês vão entender muita coisa através daqueles nomes. É um monte de nome, mas lê. Vocês vão entender, Deus vai revelar. E aí, quando Jesus coloca esse efatá, ele coloca em aramaico. Mas ele só coloca em aramaico 3 vezes na Bíblia. E a primeira vez que eu aprendi sobre esse aramaico foi no Talita Cumi, que eu fiquei toda feliz. Jesus, você me lembrou de mim até aqui. E aí, quando ele vai livrar, né, a Talita, a filha de Jairo, quando ele entra na casa de Jairo, e aí Jesus retira a menina da morte, tira a Talita das mãos da morte. Ele fala com a morte: Talita, come, menina, levanta-se. É uma das primeiras vezes que Jesus usa o aramaico na Bíblia. E ele testifica em aramaico. Por isso está escrito dessa maneira. Quando ele fala lá na cruz, Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Ele também usa o aramaico. E aqui, quando ele fala o efatá, ele também usa aramaico. Thalita, mas por que Jesus colocou esse aramaico aí? Porque foram as 3 vezes que a morte ouviu a voz de Jesus. Era uma ordem direta. Eu não vou negociar igual negociou com os demônios no porquinho, não. Eu tô dando uma ordem, vai ser direta e pronto, acabou. Menina, levanta. Efatá, abra-se completamente. Entende? Quando Jesus dá ordem, é imediatamente. Moisés, né? Moisés fez tudo conforme ordenou o Senhor. Moisés fez tudo conforme ordenou o Senhor. Todos os versículos falam, Moisés fez tudo conforme ordenou o Senhor. Quando Jesus dá essa ordem, é na hora. Até a morte obedece. É na hora. Falar em aramaico e registrar em aramaico não era algo do ministério de Jesus. Mas tinha um porquê tá aqui. Justamente para você entender o poder da fala de Jesus. Entender o porquê ele coloca essas modificações. Existe um porquê de que está tudo na Bíblia dessa forma.
O efatá quer dizer abra completamente. Abra completamente. Ele dá essa ordem. Abra completamente. E aí eu trago para a minha realidade, antes de Cristo. Quando Jesus falou efatá comigo, né? Vamos dizer assim. Não é o Espírito Santo dizendo assim, aqui, eu vou abrir uma brechinha, eu vou botar um tiquinho de luz, eu vou botar só uma pitadinha na sua boca, não. Jesus faz isso não, gente. Jesus faz isso não, gente. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Efatá. Se Jesus te tirou da depressão, é efatá. No dia que você estiver ansiosa, declara versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não me dê o espírito de medo, nem de covardia. Seja forte e corajosa. Combate assim. É assim que você combate. Efatá é completamente. Ele não falou assim com o surdo aqui. Fala um pouquinho. Vou deixar você falar só aí, ó. Não. A Bíblia no King James fala que ele falava fluentemente. Fluentemente. Deus não te tira um pouquinho da depressão. Deus não te tira um pouquinho do seu vício. Deus não te tira um pouquinho da prostituição. Deus não te tira um pouquinho daquelas coisas erradas que você faz, não. Deus te tira completamente. É completamente. Porque aqui ele falava fluentemente para quem se expressava. Porque no versículo 1 fala que ele se expressava mal. Ele não conseguia se expressar. Imagina como ele falava. Mas agora, 2 versículos abaixo, fala que ele falava fluentemente. E aí? E aí? Quando Deus entra, é para fazer milagre. Não é um tiquinho, não é uma pitadinha, não é. É completamente, é efatá. É completamente. A menina levanta-se. Acabou. Não tem mais isso. Não é sobre isso. Então para de olhar para isso. Efatá, tá feito, tá pago. É isso que Jesus traz pra gente. E aí, só que aí você pensa assim, não, mas eu fiquei a vida inteira sem falar aqui, ó. Aí você começa a olhar para trás, entende? Você começa a olhar para trás. Quando Jesus faz com o surdo assim, ele faz assim com o surdo. Ele pega a mão dele, ele faz assim no surdo, ó. Ele põe a mão, ele tampa o ouvido. Aí depois ele pega a saliva dele e põe na língua do surdo. Aí depois ele olha para o céu. Ele olha para o céu e dá graça a Deus. O surdo entendeu. O surdo entendeu. A gente também entende quando você impõe as mãos sobre os enfermos. Você entende ali quando Jesus coloca a saliva dele, Jesus está colocando o DNA dele ali. Jesus está colocando a semente dele ali, assim como ele fez com a gente. Jesus está colocando o que é dele no outro. Assim como ele colocou o que é dele dentro de mim, dentro de você. É isso que Jesus faz na nossa vida. Por isso que há transformação. Quando você entende o que Jesus plantou dentro de você. Quando você entende que você é templo do Espírito Santo. Que você é guiada pelo Espírito Santo. Você não é guiada pelas suas emoções. Você não é guiada pelo que você acha. Você não é guiada pelos seus desejos. Você não é guiada por essas coisas. Você é guiada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que guia a tua vida. Entende? E aí quando Ele coloca assim, e Ele exalta o Senhor, Ele podia ter feito muitas coisas. Mas ele não fez. Sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. E eu acho engraçado, porque desde Gênesis, Jesus declara uma palavra. Haja luz! Tudo de Jesus é falar. Por que Jesus não falou nessa hora? Abre a boca! Em nome de Jesus. Por que ele não falou? Ele não falou. Ele não falou. Ele só fez assim. Ele suspirou. Ele suspirou. Sabe por que tem vezes que o milagre na vida do outro, você não precisa ficar de falação. Você não precisa ficar de falação. Porque não é você. É Deus através de você. A glória é dele, não é sua. Quando você ali respira, foi feito. A glória é dele, não é sua. Não foi você que fez nada. Foi Cristo através de você que fez na vida do outro. Por isso que você deu. Um mendigo contando para outro mendigo que encontrou pão. E aí você vai lá e divide o seu pão com ele. Aquilo que você tem, você divide com ele. E aí Jesus faz assim. Jesus respira assim. E ele não fala nada. Eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo Jesus não falar nada. E eu haja luz, ele falou. Por que agora ele não vai falar? Jesus não falou. Sabe por que ele não falou?
Porque ele não tinha necessidade de falar, ele sabia que estava feito. E ele sabia que o homem tinha entendido, que o surdo tinha entendido o que tinha acontecido. Ele sabia o que tinha entendido. Quando você prega a palavra de Deus, quando você alimenta o outro com a palavra de Deus, tem poder. Você não precisa ficar, deixa eu ver. Não, você não precisa. Quando você fala a palavra de Deus para as pessoas, quando você alimenta um mendigo com o pão que você encontrou, você não precisa ficar, deixa eu ver. Vai ser feito. Porque a palavra que cura, a palavra que transforma, é a palavra dele que faz todas as coisas. É a palavra dele, você não precisa ficar. Já foi feito. Deleite-se no Senhor agora. Você já orou. Deus já ouviu. Acabou. Agora permaneça firme. Permaneça firme. Deleite-se no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Não precisa ficar. Oh, não precisa. Não precisa. E nem precisa ficar olhando para as coisas. Imagina, esse homem deve ter pensado assim. Ele, em vez dele olhar para o milagre que Jesus fez para a vida dele, ele pensa assim, mas aqui, agora como é que nós vamos fazer? Eu perdi não sei quantos anos aí sem falar. Como é que nós vamos fazer com esses atrasos? Não, Jesus, aqui, ó. Eu sei que o Senhor me curou, mas deixa eu te falar uma coisa. Como é que nós vamos fazer? Não. Jesus é aquele que dá a ordem até no tempo. Até no tempo Jesus dá a ordem. Há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu. Há um tempo. Jesus é especialista em tempo. E quem está em Cristo não perde nada. Não perde nada. Jesus vai acelerar as coisas. Jesus vai fazer você chegar num nível fluentemente. Assim, ó. Entende? Igual o milagre aconteceu, fluentemente vai acontecer assim, ó. É só Deus querer. É só Deus querer. E aconteceu aqui, pode acontecer com você também. Mas desde que você entenda os processos de Deus na sua vida. Quando ele fala o fluentemente aqui, eu comecei a pensar. Eu ainda falei com a Karina assim, Karina, eu vou mudar meu final aqui. Eu mudei meu final hoje de manhã. Eu fui orar, fui ler de novo meu estudo. Falei, não, vou orar, vou mudar esse final. Eu tinha colocado só o final da gente murmurar, da gente não acreditar no que Deus fez, no que Deus faz, da gente colocar Deus à prova, Deus em dúvida. Falei, não estava satisfeita. Aí hoje de manhã eu fui estudar de novo. Deus falou outra coisa comigo. Aqui era um surdo. Mas hoje, nós aqui somos ouvintes. Lembra que eu falei lá atrás que a gente precisa ouvir? A gente precisa ouvir. Nós somos ouvintes. Se alguém, né? Aqui nós somos ouvintes. E o que Deus deseja para nós que somos ouvintes? Deseja que você ouça a Deus o que Ele quer falar. Para que você ouça o Espírito te discernir exatamente naquilo que Ele quer para você. Porque você fica fingindo que não está escutando, você fica fingindo que não está ouvindo, você fica fingindo, a gente finge. Não. Você finge. A palavra de Deus diz para a gente escolher os melhores dons. Você sabe o dom que você tem, você sabe para que Deus chamou, você sabe o seu propósito, mas você finge que não ouve. Entende? Quando ele fala sobre o fluentemente aqui, para nós que somos ouvintes, aqui no caso é um surdo. Agora vamos trazer para a nossa realidade, quem somos nós hoje, aqui? 22 pessoas, todos nós somos ouvintes. O que você está ouvindo? Você está fazendo só barulho ou você está ouvindo? O Senhor deseja que você tenha capacidade de discernir o que Ele fala para você. O Senhor deseja que você coloque os dons que Ele te deu em prática. E você está, ó. Você está sentado no banco e não serve a tua igreja com seus dons e talentos. Para que Deus te deu dons e talentos? É para servir a igreja. No mundo as pessoas servem ao mundo. Mas quando você está em Cristo, os seus dons e talentos são para servir a igreja. E o que você está fazendo? Entende? Quando você, ó, aqui, no fluentemente, porque nós somos ouvintes fluentemente. Você só não quer fazer. Mas você sabe o que tem que ser feito. Se você tem o dom de profetizar, profetiza. Se você tem o dom de cura, cura. Por que você não está fazendo? Se você tem o dom de ensinar, ensina. Por que você não está fazendo fluentemente? Flua no espírito, é o que ele fala, fluentemente, flua.
no espírito, por que que você não está fazendo? Você está fingindo que não está ouvindo? Por que que você não está fazendo? Por que que você não está fazendo? Por quê? Porque você não quer? Porque você está chateado com as pessoas da sua igreja? Porque você está chateado com as situações? Porque você não vai com a cara... Porque você não teve chance? Por que que você não está fluindo no espírito? Por que que você não está fazendo a ordem de Deus? Por que que você não está pregando a palavra de Deus? Deus te deu o dom de ensinar. Deus te deu o dom de pregar. Por que que você não está fazendo? Por que que você não está fazendo? Porque você não está ouvindo fluentemente. Mas você já foi liberto. Efatá para você nesse dia. Efatá. Começa a fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Se é para curar, começa a declarar cura. Vai nos hospitais, vai nas igrejas, monta um ciclo de oração, ore pelos outros, vai no seu bairro. Efatá. Fluentemente, ele fala aqui, ó. Fluentemente. Mas para você fazer isso, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você só transborda daquilo que está cheio. Não tem como você não ter um relacionamento, você não se alimentar, você não depender, você não saber. Não tem como você transbordar, você vai murchar. Não tem como. Por isso é a dependência, por isso é o alimento diário, por isso é a busca. Senhor, não vai não, deixa eu ir com o Senhor, pelo amor de Deus. Você é semente plantada aonde você está. Você só precisa abrir a sua boca para falar. Você só precisa discernir o que você está ouvindo para poder falar corretamente. Você já sabe, você já tem instrução do alto. Você só não quer fazer. Você só não quer se levantar para fazer o que Deus já mandou você fazer. Se é ensinar, se é pregar, se é discipular, se é evangelizar. Eu não sei para o que Deus te chamou. Eu sei para que Deus me chamou. E aí você não quer fazer. Entende? O fluentemente aqui. Para que você... Se você tem o dom de orar em línguas, ore fluentemente. Quanto tempo você não ora? Sendo que a palavra de Deus fala que a oração em línguas edifica a si mesmo. Aí você só ora quando o culto tá pegando fogo. Por que você não flui na oração em línguas? Por que você não flui no Espírito? O Senhor deseja fluentemente. Isso para nós que já somos ouvintes. Tudo é para você não sair da presença dele. Para você não sair debaixo da nuvem. Não sai debaixo da nuvem. É debaixo da nuvem que tem bênção. É debaixo da nuvem que ele protege de dia e de noite. Não sai debaixo da nuvem. Não sai. Não sai da presença de Deus. Não sai. Não tem nada de bom aí fora. Não sai. Não sai. Só que o Satanás acusador vai falar com você. Satanás vai falar com você. E aí? O que você vai ouvir? O que você vai ouvir? O que o Espírito diz? Ou as vozes que ficam falando? Porque se você ouvir essas vozes, você vai fazer barulho. Não vai conseguir. Por isso que você tem que estar sempre na dependência de Cristo. E aí, claro que eu ia terminar, depois de falar de ser cheio do Espírito Santo, depois de falar de você buscar o Espírito Santo, para você edificar, orar em Espírito a todo momento. A palavra de Deus diz isso. Para você orar em Espírito. A palavra dele diz para você meditar na palavra dele dia e noite. O que seria meditar na palavra dele dia e noite? Você ora e aí você fica pensando. Por que esse versículo ficou na minha mente? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Por quê? Por quê? Por quê? Traz para sua realidade. Aonde esse versículo vai encaixar na sua realidade? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aonde? Aonde? Aonde que vai encaixar na minha vida que meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face? Eu virei do céu e eu virei. Aonde que esses versículos se encaixam na minha vida? Isso é meditação da palavra. Senhor, deixa eu te falar, aqui no meu trabalho, estou com um probleminha aqui, mas eu abençoo, em nome de Jesus. Que eu consiga, Senhor, implantar o teu reino aqui no meu trabalho. Que eu consiga ser bom testemunho de quem o Senhor é na minha vida aqui nesse ambiente do meu trabalho. Por mais que eu seja uma, porque aquele homem era um naquele ambiente. Naquela cidade. Que era uma cidade. Daquele homem só tinha um. Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer, não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que eu seja uma bênção. Ser é bênção. Que fala que ser tu uma bênção.
Senhor, deixa eu te falar aqui, tá todo mundo errado, mas eu vou ser uma bênção nesse ambiente. Porque eu tenho poder para influenciar e modificar o ambiente. Que se eu cheguei, o ambiente tá daquele jeito, eu cheguei, esse ambiente vai ter que sair, essa situação vai ter que ser mudada. Sabe por quê? Aonde há trevas e entra a luz, as trevas têm que sair. E eu sou sal e luz no mundo, porque ele disse que eu sou. E aí? E aí? Quem é você? Você é sal e luz no mundo. Então, onde chegou e está um ambiente barulhento, aonde chegou está um ambiente de confusão, aonde chegou e está um ambiente, você chegou, o reino vai ser implantado ali, aquele ambiente vai ser modificado através de você. Porque é através de você. E sabe o que fala ali? Quando Jesus voltou naquela cidade de como é que chama? De Genezaré. Jesus voltou lá. E deixa eu falar com vocês, o povo não mandou Jesus embora, não. O povo não mandou Jesus embora. Provavelmente aquele João ficou lá, ó. Ele ficou lá, assim como Jesus teve paciência com ele, até ele entender e se render, ele também ficou lá, ó, pregando o que Jesus fez na vida dele, dando bom testemunho. Então, quando você chega nesse tipo de ambiente, o ambiente vai ser modificado. Porque é onde há treva e onde entra a luz, os demônios se manifestam, eles são obrigados a sair. Desde que você esteja cheia do Espírito Santo. Clame a presença dele. Fala com ele, Senhor, não retiro o teu Espírito de mim. Senhor, eu preciso que quando eu sair dessa casa, o Senhor vá comigo. Senhor, eu preciso que o Senhor permaneça comigo todos os dias. Eu preciso que o Senhor me instrua a saber o que pensar, o que ver, o que falar. Eu preciso. Não tem como eu fazer nada. Não tem como eu fazer nada. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor me ordenar. Então eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para tudo quanto é que eu for fazer. O que eu for falar nos ambientes. Senhor, não permita que eu faça algo que desagrada ao Senhor. Senhor, me dê discernimento espiritual para as coisas que eu vou fazer. Me dê sabedoria, me dê instrução, me dê, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça. Eu preciso andar na tua dependência. Eu preciso. Mas não sai debaixo da nuvem. Não sai debaixo da nuvem. Ela vai te proteger de dia, ela vai te proteger de noite. Não sai debaixo da nuvem. Não sai. As mãos do Senhor estão erguidas sobre nós. Não sai debaixo da mão do Senhor. Não sai. Não sai. Tá difícil, não sai. Permaneça em oração. Não sai debaixo da mão do Senhor. Não tem nada de bom nesse mundo. Não sai. O que tem de bom nesse mundo somos nós, que somos sementes plantadas de Deus nessa terra para ganhar almas para Jesus. O que tem de bom nessa terra somos nós, que estamos aqui para tirar as pessoas das mãos de Satanás. E isso que tem de bom aqui. Por isso que nós estamos aqui. Para que o evangelho seja falado. Para que as pessoas conheçam quem é Cristo, de casa em casa. Fala aqui. Que a gente, Atos fala para a gente não falar, não deixar de falar o que vimos, o que ouvimos. E aí? E aí eu finalizo, missionário, com Atos 2. É claro. Não tem como você falar disso tudo e não falar do Espírito Santo. Não tem como. E cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, nas quais pousaram sobre as cabeças deles. E todos, aqui fala todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus, minha irmã. Não tem como você viver se não for cheia do Espírito Santo de Deus. Clame a Ele, para que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. Busque a face dele para que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. É só assim que Deus vai fazer através da sua vida. O céu está aberto debaixo da sua cabeça, mas não larga o Senhor. Não larga o Senhor. Você é semente plantada nesse mundo. Não olha para as coisas do mundo. O mundo tereis aflição. É o que ele disse. Olha para Cristo. Não olha para as coisas erradas. Não olha para o seu irmãozinho da igreja que te feriu. Não olha. Não escuta. Não.
Não olha para o problema, não olha para a doença, não olha, Efatá, você é completamente liberto. Não olha para essas coisas. Não olha. Seja cheio do Espírito Santo, que Deus quer fazer através de você agora. Você precisa gerar frutos e frutos que permanecem. Você precisa gerar. Fala para as pessoas, Jesus está voltando, elas não estão ouvindo, não. Mas Efatá, fala. Não fica calado. Atos 5,14, Atos 4,18 fala. Você tem que falar. Fala para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. Dê bom testemunho da sua vida para as pessoas. Não seja crente de ambiente. Que aqui em casa você é uma coisa, na igreja é outra, na rua, no trabalho. Não. Você que influencia as pessoas. Porque você tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo é que convence o outro do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que você precisa andar na dependência dele. Por isso que você precisa ser cheia dele. Se você quiser alcançar o outro, quem vai convencer o outro é o Espírito Santo através de você. Por isso você precisa ser cheia do Espírito Santo. Por isso que você precisa clamar por ele todos os dias. Por isso que você precisa depender dele todos os dias. E ele mesmo fala: clame a mim e eu responder-te-ei. Dar-te-ei coisas que você nem sabe, coisas que você nem imagina. Nem imagina. Mas você tem que clamar. Você tem que clamar. Então não perca a oportunidade. Cristo deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. E talvez hoje, um dia, 2 dias, 3 dias, pode ser que não faça diferença para você. Mas na eternidade faz muita diferença. E uma eternidade com Cristo, não tem problema se eu estou aqui 42 anos, tentando, sendo semente, plantando semente, não tem problema, até quando Deus quiser. Mas para eu viver a eternidade com Cristo vale a pena. O que não vale a pena é eu passar esses anos aqui que Deus me deu e perder a minha eternidade com Ele. Não vale a pena, porque eu não sei quanto é uma eternidade. Eu sei quantos anos eu tenho aqui. Hoje eu tenho 42 anos. Eu sei quanto custam os meus 42 anos. Mas eu não sei o que é a eternidade, quantos dias são a eternidade. E você tem a eternidade em Cristo. O Senhor deseja que todos sejam salvos para a eternidade com Ele. E esse convite é para você. Esse convite é para você. É para mim. É para todos esse convite. Então, se renda a Cristo. Ir para a igreja é importante. Permanecer nos átrios do Senhor é importante. Mas não olha para a igreja. Olha para o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo. A minha cabeça tem uma função, o meu dedinho tem uma função, até meu dedinho do pé ele tem uma função. Olha para o corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Quando você olha para os irmãos da igreja, você se perde. Olha para Cristo. Sê tu uma benção ali naquele ambiente. Se o ambiente não está favorável, mas você vai ser tu benção naquele ambiente. Pode ser na igreja, no seu trabalho, na sua casa, aonde for, mas seja você uma benção naquele ambiente. Modifique o ambiente, porque você tem o Espírito Santo. E é Ele que convence. Ele que te instrui, Ele que te direciona, Ele que te dá sabedoria, Ele que dá discernimento. Clame a Ele. Clame a Ele. E Ele responder-te-ei. Clame a Ele, que Ele está doido para ter um encontro verdadeiro com você. Clame a Ele, porque Ele está cansado só de te ouvir. Só de você falar de longe. Agora Ele quer te conhecer de perto. Agora Ele quer entrar na tua casa. Ele quer permanecer com você. Jesus não é de entrar e sair, não. Jesus é de permanecer. Ele mesmo fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e cearei com você. E aí você fica imaginando, quando eu quero que uma visita entre na minha casa, se eu não quero que ela entre, eu encontro com ela na porta e tchau, depois você volta, tá? Dá licença. E aí, vou colocar o carregador. Ou você pode virar para Cristo e falar com ele assim: entra aí, entra na minha casa. Deixa eu te falar uma coisa, vamos lá que eu vou passar um cafezinho, deixa eu te contar umas coisinhas. Entra aqui, vem cá, vai embora não. Igual o homem fez com Jesus, não vai embora não, deixa eu ir com o Senhor. Não vai embora não, vem cá Jesus. Vem cá Jesus, eu tenho umas coisinhas para conversar com você. Eu preciso que você me instrua, me direcione, mas vem cá, não vai embora não. Fica comigo, permanece comigo Jesus. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu preciso do Senhor. Toma minha família nas suas mãos.
Toma os meus filhos. Senhor, toma as minhas emoções nas suas mãos. Senhor, eu entrego a minha vida. O que que é minha vida sem o Senhor? Minha vida não é nada. A minha vida só tem valor quando eu estou em Cristo. A minha vida só tem valor porque meu espírito está salvo, a minha alma está salva. O meu corpo é só matéria. O meu corpo é só matéria. Isso aqui vai passar, mas as palavras dele não passarão. Fica para sempre. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje é isso. Sejam cheias. Sejam cheias, cheias, cheias do Espírito Santo. Dependa do Senhor todos os dias. Busque a face dele todos os dias. Peça a ele a orientação do céu todos os dias. Se está difícil, peça graça. Senhor, me dá graça todos os dias. Mas não retire o teu Espírito Santo de mim. Senhor, tem misericórdia de mim todos os dias, porque o Senhor é muito misericordioso. Mas obedeça. Obedeça quando você ouvir as instruções do alto. Porque aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Obedecem os meus mandamentos. O Senhor te ama. E você ama o Senhor também. Mas aqueles que amam o Senhor obedecem os mandamentos do Senhor. E quando você se submete ao Espírito Santo dele, aí sim, você recebe a vontade dele para sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Não é só boa, perfeita. Não. Você precisa se submeter ao Espírito Santo dele para receber a vontade dele para sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Então, minhas irmãs, nessa tarde, a palavra que eu deixo com vocês é essa. Que vocês possam ser sementes. Vocês já são sementes plantadas de Jesus no ambiente que vocês estão. Agora vamos gerar fruto. Vamos gerar fruto. Vamos gerar fruto nesses ambientes que nós estamos. Vamos silenciar as vozes que não quer que a gente olhe para essas coisas. De vez em quando a gente tem que silenciar até a nossa boca das coisas que a gente fica ouvindo. Silenciar a mente. É normal para mim, é normal para você, vai ser assim para todo mundo. Mas aí você tem o fruto do espírito do domínio próprio. Pede a ele. Senhor, hoje está difícil. A minha mente está aqui, ó. Guarda a minha mente, meu coração em Cristo Jesus, porque, Senhor, me ajuda aqui. A palavra dele diz isso em Filipenses. Senhor, guarda. Hoje está difícil. Guarda a minha mente, meu coração em Cristo Jesus. Se você estiver magoado, fala para ele guardar seu coração. Fala com ele, Senhor, som do meu coração. Senhor, som do meu coração. Vê se tem algo que não agrada o Senhor. E alinha, endireita. Coloque igual ao Senhor. Senhor, me crie em mim um coração puro. Fala para ele, Senhor, se tem alguma raiz de amargura, arranca de mim, Senhor. Arranca de mim, Senhor. Senhor, mas não me retire da tua presença. Senhor, eu preciso buscar a sua face todos os dias. Se o Senhor não fizer em mim, através de mim, em mim, em vão serão as obras, em vão será tudo que eu fizer, em vão é minha vida, em vão. Então clama a Ele, busque a Ele, porque esse é o desejo de Deus. A vontade do seu coração é a vontade de Deus. E Deus alinha as coisas. E a sua oração, ela vai à frente, a sua oração, ela vai diante, preparando exatamente aquilo. Aquilo já foi determinado no plano espiritual. Daqui a pouco você vê acontecer. Mas permaneça em oração. Permaneça ali fiel às coisas de Deus. O fruto da fidelidade não é só para o seu casamento, não. Não é para a sua amizade, não. O fruto da fidelidade é de você para com Deus. O fruto do espírito da fidelidade não é só para nós que somos casadas, para quem namora. Não. É de você com Deus em primeiro lugar. O seu arrependimento é de você com Deus em primeiro lugar. A sua conversão é de você com Deus. Sempre vai ser você e Ele, a todo momento. Então busque a face dele, minhas irmãs. Não perca mais um dia, não perca mais um minuto, não perca nenhum momento, não, porque o Senhor te deseja todos os dias e, ó, a mão dele tem te sustentado. Pode ter certeza disso. Porque a própria palavra dele diz que se ai, na mão dele não fosse sobre nós, a gente já teria sido, ó, devorado há muito tempo. Há muito tempo. Porque Satanás não brinca, não. Ele veio para roubar, matar e destruir a minha vida e a sua vida. Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Porque ele venceu. Ele é um vencedor. E Satanás já é um derrotado. E ele sabe disso. Por isso que ele fica, ó, para que você esqueça das promessas. E aí você não vai viver as totalidades da promessa que você fica ali, ó. Então vamos parar de fazer barulho. Vamos buscar essa face do Senhor, sermos cheios do Espírito Santo. Fazer o que Deus mandou a gente fazer. Nos organizar. Orar mais.
buscar mais a face, se comprometer mais com as coisas de Deus, usar os seus dons e talentos para servir a igreja. Vamos relembrar essas coisas. Vamos relembrar essas coisas, que são coisas que têm que ser relembradas todos os dias na nossa vida, na minha vida e na sua vida. É assim, é assim, é assim mesmo. E que vocês sejam cheias do Espírito Santo, que vocês fluam no Espírito Santo, que vocês tenham discernimento, sabedoria em tudo que vocês fizerem, que vocês lembrem de buscar o Senhor em toda e qualquer situação. E é o que eu desejo para mim, mas é o que eu desejo para vocês também nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano e para toda a vida de vocês. E amém. Glória a Deus por isso. Essa é a minha palavra de hoje. Glória a Deus. Chegou o tempo do efatá. O abrir Amém. Glória a Deus. totalmente para o novo. Amém. Glória. Né? Isso. Tirar aquilo que é velho, que não agrada ao Senhor, para abrir espaço para o novo de Deus nas Amém. nossas vidas. Thalita, estou muito feliz em te receber. Muito Glórias a feliz. Deus por esta palavra maravilhosa. Amém. E agora, Amém. para fechar, eu queria que você orasse, entregasse as nossas vidas nas mãos do Senhor. Amém. Pode deixar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Deus. Te agradeço, Senhor, por quem o Senhor é na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a sua graça nos alcançou. Senhor, obrigada pela tua misericórdia sobre a nossa vida. Obrigada, Senhor, até porque nós somos livres para poder abrir uma live e falar para centenas de pessoas quem é o Senhor, o que o Senhor fez na nossa vida. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos instruir, nos dar sabedoria, colocar palavras na nossa boca. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Bendita bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra que não volta vazia. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigada. Eu quero te exaltar, quero te glorificar, Senhor Jesus, porque toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que não há sombra de variação. O Senhor não mente. O Senhor é maravilhoso, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço com todo o temor do meu coração, Senhor Jesus, que cada palavra, Senhor, que foi dita aqui hoje nessa live, ela possa alcançar corações. Corações, Senhor, aquebrantados, a corações arrependidos, a corações convertidos para quem o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, leva essa palavra, Senhor, exatamente para quem precisa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, um efatá na vida dessas pessoas que estão aqui, que vão ouvir. Em nome de Jesus, transforma, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida de cada família, Senhor, que viu, que está aqui ou que vai ver. E eu te peço, Pai, seja com ela todos os dias. Pai, em nome de Jesus, eu confio no Senhor, porque tu és o meu Deus. Pai, em nome de Jesus, bendita seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu coloco cada família diante do Senhor nesse dia. E eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por sermos livres para poder falar quem o Senhor é, tudo que o Senhor faz na nossa vida, tudo que o Senhor fez na minha vida. Obrigada pela tua palavra que vive em mim e através de mim eu posso falar tudo o que o Senhor fez e faz comigo todos os dias. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco nesse dia e todos os dias da nossa vida. E eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença, por esta palavra abençoada. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigada. A vocês que ainda não nos seguem, segue a gente aí, ajuda a gente a compartilhar essa palavra, vai mandando, envia. A gente vai salvar, em nome de Jesus vai dar certo. E aí você compartilha. Tem outras lives também aqui salvas, você pode compartilhar, porque você vai estar levando realmente uma palavra de Deus. Ah, eu queria tanto ser missionário lá na África. Ué, Não mas faz primeiro sentido. começa aí no digital, vai mandando, e o Senhor vai levando e vai te dando oportunidade. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui. Thalita, meu muito obrigada, viu? Deus continue te abençoando. Amém, muito obrigada. Que Deus abençoe você também, seu ministério, sua casa, sua família. Feliz dia de vocês ontem. Que Deus continue abençoando Pois vocês e que é. sempre mais.
com muita graça, muito amor, muita misericórdia, né? Em É nome de Jesus. verdade. A Você Thalita seja está um falando aí. referência. Amém. Thalita está falando que ontem eu e meu esposo nós completamos 30 anos de casado. Fizemos bodas de pérola. Gente, eu Glória a fiquei Deus. muito feliz. Foi um dia de muita reflexão, recordação. Foi emocionante. Foi muito bom. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que é um maridão. Todos os projetos que eu tenho, ele é o primeiro a saber e de estar aí me ajudando, compartilhando comigo. Então, assim, é só o Senhor que pode fazer isso. E eu quero Sim. agradecer pela lembrança, viu, Thalita, por ter lembrado aí. Que Deus continue nos abençoando, todos nós. Muito obrigada. Eu só posso louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Graças a Deus. Muito obrigada pelo convite também. Um beijo para todo mundo. Precisar de qualquer coisa, estamos aí, né, missionária? Ah, é Amém. verdade. Pode chamar a gente, que a gente está aí, responde, dá um feedback. Deus Em abençoe nome a de todos vocês. A Fica paz com do Deus. Senhor. Tchau, tchau.